Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse podcast do Resenha Síndico Nacional. É uma alegria hoje estar falando aqui com vocês mais uma vez e não deixar de lembrar que dia 2 e 3 de dezembro nós teremos o maior evento condominial já visto nesse Rio de Janeiro, hein, pessoal? E como não podemos deixar de gerar movimento, hoje eu recebo aqui no podcast do Resenha Síndico duas feras do mercado. Uma síndica profissional, o poder da mulher no nosso mercado, é importantíssimo. Estaremos falando isso no Resenha Síndico também. As nossas duas âncoras são mulheres. E hoje eu recebo aqui Fernanda Barcelos. Ela é diretora da Síndico Rio, administra mais de 17 condomínios. Fernanda, seja muito bem-vinda. Prazer, meu nome é Fernanda, gente. Muito obrigada, Wagner, por esse bate-papo. Meu nome é Fernanda Barcelos, eu sou da Síndico Rio. E síndica profissional, já vai fazer 4 anos, e eu espero contribuir com um bate-papo bem legal aqui, viu? Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. E também um grande amigo, é uma pessoa que a gente se fala bastante pelo WhatsApp. Verdade. Né? É o César Araújo, ele é do grupo GS Tech Serviços, Facilities para condomínios, gerente comercial, e vai estar compartilhando um pouquinho de seu conhecimento aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado pelo convite, Wagner. Estamos aqui para somar aí com o Resenha Síndico, passar um pouco da nossa experiência. Eu estou no ramo aí há mais de 25 anos, não só nessa parte de facilities, limpeza, na área também de vigilância, atuando na Barra da Tijuca há muitos anos, e estamos aí para trocar experiência aí com a nossa síndica, nos colocar à disposição e somar aí para toda a equipe que vai estar, os síndicos, todos que vão estar assistindo esse podcast e vão participar do nosso Resenha Síndico. É isso aí, galera. Você viu que hoje, então, a gente tem participantes de peso aqui para a gente falar muito ainda sobre diversos assuntos ligados à área de RH e condomínios, à área de equipes, à área de combate e prevenção a incêndio. Então, tem muita coisa bacana hoje que a gente vai estar compartilhando com vocês. E a primeira pergunta, claro, tinha que ser para a nossa síndica, que está aqui hoje com a gente, que eu quero entender um pouquinho, Fernanda. Ser síndica há 4 anos já, como você falou, é um grande desafio, acredito eu, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Mulher, líder, síndica, liderar essa galera toda dos condomínios, como é que é esse universo? Conta um pouquinho para o pessoal de casa. Não é muito assim, fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Legal. Toda mulher tem aquela dificuldade, né, de chegar num cargo de liderança, a gente enfrenta alguns preconceitos e tal. Por favor, mulheres, não desistam, porque nós somos muito fortes, acredite, a gente aguenta muita pressão. E assim, condomínio, a observação, o toque da mulher é muito importante. A gente consegue trazer sensibilidade. Legal. Né, sensibilidade. Nós temos 17 condomínios na Síndico Rio, né? Sim. Então, assim, implementamos, pelo menos em um condomínio, fizemos um teste, porque todos a gente reparou, era só homem na portaria. Tem que ter um toque feminino nisso aí, né, gente? Tem que ter. Então, a gente trocou, nos serviços terceirizados, por exemplo, a gente colocou da área da limpeza, mulheres. Na recepção, colocamos mulheres. Entendeu? Então, assim, a mulher na recepção, ela é muito mais sensível com os problemas que chegam ali. Né? Atenciosa, tem todo um... Nossa, tem todo... Ela consegue ali, calma. E aí a gente sempre consegue trazer uma harmonia, né, para o condomínio. Legal. Então, assim, mulher, liderança disso tudo, a gente realmente recebe um baque, né, no início. A gente bate de frente com muitas pessoas, ainda mais quando você é jovem. Sim. Né, que é o meu caso. O pessoal olhava assim, não tenho experiência. Não quer dizer que eu não tenho experiência, que eu não tenho me capacitado para isso. Sim. Então, assim, a gente tem que se posicionar, tem que manter firme, e a gente respeito, a gente conquista, né? Com certeza, é uma conquista. Bacana, legal você compartilhar um pouco dessa experiência de ter colocado mulheres em alguns determinados postos e ter tido essa mudança, né? E César, a gente está aqui compartilhando um pouco dessa experiência, né, que a Fernanda fez essa mudança. Como que é hoje, junto à GS Tech, esse gerenciamento de mão de obra? Qual é o ponto de partida assim, que você poderia compartilhar com os síndicos e falar assim, isso aqui é fundamental a gente iniciar? Olha, primeiramente, é a seleção do pessoal. Tá? Nós temos um setor lá que nós não chamamos de RH.
tá? Nós chamamos lá o setor que busca talentos. Tá? É um setor que está ali, que treina a equipe, que vê toda essa parte de segurança, medicina do trabalho, dá toda essa assistência ao profissional, para o profissional entrar no serviço, prestar a execução do contrato da melhor forma possível, com toda a assistência da empresa. Então, eu acho que essa parte do RH é o primeiro passo, tá? É fundamental. E a terceirização ela visa muito isso, capacitar esse profissional, para esse profissional ele está ali, vamos dizer, dando a menor dor de cabeça possível, né? Porque é ser humano, tem problema com todo mundo, como todo mundo, tem dor de cabeça, tem febre, tem passa mal, e o importante é essa capacitação, tá? Esses treinamentos, esse acompanhamento, não só do RH inicialmente, como da parte operacional, para estar dando toda assistência ao contrato e ter, como eu falei, a menor dor de cabeça possível para os nossos síndicos. Tá? Por isso que eu defendo muito a terceirização de mão de obra. Você tocou no assunto aí, eu estava aqui analisando, que não só na área, acho que condominial, e a gente traz isso também para a área de tecnologia e outras áreas, que é a capacitação. Né? Hoje, você fazer uma boa pré-seleção, uma boa análise inicialmente daquele profissional é fundamental. Mas, principalmente, muitas empresas só fazem isso no início. Ela pega e fala assim, não, selecionamos esses aqui. Só que a continuidade é importante. Porque hoje, como um síndico, ele contrata uma empresa para essa execução, ele não quer dor de cabeça, essa é a verdade. Nossa, é verdade. Né? Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta aqui para a Fernanda, que com certeza ela tem algumas histórias, mas é importante a gente também compartilhar isso, porque quando o síndico traz uma empresa, né, como a GSTEC hoje está aqui, a convite meu, que eu vejo esse trabalho acontecendo, né, é uma parceira do Resenha também, é importante essa continuidade. E foi o que você falou, a gente também faz esse acompanhamento e isso eu acho fundamental. E, Fernanda, falando sobre essa questão de terceirização, essas histórias de condomínio, que a gente sempre... Eu adoro quando a gente pergunta isso para o síndico. Você lembra alguma, seja bacana ou não tão legal, ligada a essa área de funcionários, de colaboradores orgânicos ou terceirizados, que você fala assim, Wagner, essa aqui eu nunca vou esquecer. Você tem alguma coisa para compartilhar com os síndicos hoje? Tenho, nunca vou esquecer. Eu estava... A gente tem um condomínio que é um condomínio que a maioria, né, 80% é idoso, pra você ter uma ideia. Então, já tem uma idade avançada, galera. Então, assim, a gente tem que caprichar na limpeza, a gente tem que ter todo o problema. Portaria, tudo tem que estar, olha, funcionando sincronizado. Sim. E, assim, eu lembro que a gente... Nessa época era só orgânico, tá? Hoje esse condomínio é misto, tem porteiros orgânicos e tem também terceirizados. E aí o que acontece, né? Eu lembro que a gente chegou... Eu sempre dou aquela caminhada no sábado, faço uma corridinha no sábado e tal. E aí o síndico sente. Eu falei, pô, tô perto. A mulher já tem o sexto sentido. Síndica ainda, vai para o oitavo, nono sentido. Juro pra você, eu tava perto, eu falei assim, vou passar naquele condomínio. Assim, cara, síndico sente. Cara, eu entrei no condomínio e senti uma aura. Sabe aquela coisa assim? Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu olhei assim, minha recepção calma, meu jardim calmo. E geralmente não é porque é idoso que não tem gente circulando, muito pelo contrário. Meu pessoal lá, cara... Agitadíssimo. Vai para hidro, não sei o que e tal. Vai para o jardim tirar foto. Assim, não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Eu falei, o que está acontecendo? E eu estava discutindo muito com o meu conselho fiscal sobre isso. Eu falei, poxa, quando falta, minha limpeza fica ali deixando a desejar, minha lixeira. Idoso não pode ter essa dificuldade de ver o chão ali. Não pode. Ele não pode ter chão molhado. Tem que estar sempre vigiando, precisa de uma galera ativa. E eu brigando ali, eles gostando muito dos funcionários. Resumo, não vi ninguém. Aí perguntei para o meu porteiro ali. Eu falei, fulano, cadê a galerinha tal, que devia estar aqui? Ele... Ó, patroa, não sei o que e tal. Eu falei, fala logo. Ele, pô, madrinha, não me complica não, eles me chamam de madrinha, né? Falei, excelente. Sim, porque esse negócio de madrinha, eu falei, pô, madrinha, não me complica não. Eu falei, fala. Ele, olha, vou fazer o seguinte, vou te dar uma dica. Eu falei, uma dica?
vai ali naquele armáriozinho ali que tem ali embaixo, eu falei, o produto de limpeza. Ele, dá uma chegada lá. Eu falei, tá, vou dar uma chegada lá. Quando eu cheguei, o funcionário estava dormindo. Caraca, tava dormindo. Da limpeza, estava dormindo. Dormindo no armário. No armário. O funcionário estava dormindo no armário. Eu olhei assim, eu falei, pô, camarada, né? E aí, campeão? Acordou, né? Sargento no quartel acordou. Eu sinto, soldado. cara. Eu falei, pô, campeão, sério mesmo? Aí ele, não sabe o que é, madrinha? Olha só, deixa eu te explicar. É porque eu bebi muito ontem, aí eu só queria dormir 30 minutinhos. Eu falei, pô, não, fica à vontade. Já completou os 30? Não, fica à vontade. Aí ele, jura mesmo, patroa? Eu falei, à vontade. Pô, valeu, hein? Tranquilo. Cara, aquilo ali para mim foi o pontapé. A gente botou serviço terceirizado, né? Sim. E a gente tentou dar algumas chances para esse camarada, mas não teve jeito. Não vingou. Geralmente, colaborador, assim, é claro que tem alguns que reagem, né? Que a gente brinca. Sim. Mas a grande maioria não reage, mesmo você dando uma oportunidade. Sabe, hoje, o momento que a gente vive econômico, mas a gente até tenta supor o coração e tal, mas acaba que esse tipo de colaborador ele não reage. A gente tentou muitas vezes mesmo, tentamos mais ou menos umas 3 vezes, infelizmente a gente teve que desligar, Sim. E foi o pontapé inicial para a gente acreditar na Facility. E bacana ela compartilhar essa história com a gente, porque, César, assim, eu acredito que vocês às vezes esbarram em entrar num condomínio com a solução de vocês, e esse condomínio tem um histórico de funcionários terem sido orgânicos. Alguns até brincam que viram um monumento histórico do condomínio, né? Só falta que patrimônio aquela plaquinha de patrimônio. Verdade. Né? Eu, por exemplo, eu visitei por acaso um condomínio em Copacabana, que condomínio eu acho que devia ter uns 30 anos já, e o colaborador já tinha em torno de 28 anos de trabalho naquele condomínio. Já era um senhor, e eu conversando, falei que eu trabalhava com condomínio, aí eu perguntei a ele, eu falei, pô, mas legal o senhor trabalhar aqui nessa idade, o senhor já se aposentou? Ele, não, eu já me aposentei, só que eu resido aqui no condomínio, eu continuo na recepção. Eu falei, mas deixa eu perguntar, quantos anos o senhor trabalha aqui? Ele, não, são só 28 anos. Eu falei, só 28 anos. Só 28 anos, entendi. Então, assim, como que é lidar com isso? Imagina hoje ser um desafio para vocês entrar num condomínio e encontrar isso. Como que o César e a GS Tech atua nessa hora? Já aconteceu em muitos casos, não só na parte privada, mas no público, nós atuamos também na área pública, fazemos muitos hospitais federais, trabalhamos com desinfecção hospitalar. Então, o que acontece? Muitas vezes nós absorvemos algumas pessoas que já estão ali, porque já conhece toda a sistemática, já conhece todos os moradores, conhece os problemas básicos ali. Então, essa mão de obra para nós é muito importante. A única coisa que nós fazemos é atualizar essa mão de obra. Claro. Que muitas vezes, vamos dizer, material de limpeza, está acostumado a usar um tipo de material que... Um produto já ultrapassado, uma máquina já que ultrapassada. Hoje nós usamos de uma outra forma, principalmente essa parte de higienização, desinfecção. Sim. Quando é hospitalar, pior ainda, que nós temos que usar um produto mais adequado. Agora mesmo nós fizemos implantação no hospital e nós absorvemos pessoas que estavam trabalhando para o próprio hospital, para a própria prefeitura. Então, nós estamos fazendo um treinamento, porque esse vínculo ele é bom, mas é, ao mesmo tempo, ruim do pessoal orgânico. Sim. Por quê? Ele causa alguns vícios, principalmente como a nossa síndica falou agora, até da comunicação. Sim. Padrinho. É uma coisa que geralmente você não vê nos terceirizados. Exatamente. Eles criam um vínculo que muitas vezes isso atrapalha na parte profissional. Tá? É claro, estão ali, trabalham para o condomínio, vestem a camisa, mas em algumas coisas esse vínculo próximo, esse contato próximo atrapalha. Sim. Até para exercer ali a autoridade da cobrança pelo serviço de qualidade, essas coisas. Então, já na empresa, nós temos, é claro, relacionamento com um bom relacionamento com o funcionário, nos preocupamos não só com a qualificação, mas muitas vezes até com o lazer, de conseguir algum benefício, alguma coisa, fazer alguma programação, final de ano, essas coisas todas, eventos
vamos dizer, sociais, né? Eventos Isso é bom. Na empresa. Hoje a empresa nós temos uma cidade de 3 andares e tem um salão lá que nós já fizemos até festa junina para os funcionários. Legal. Então, essa integração é legal, mas, como diz no popular, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, verdade. Tem a ver essa separação. E na terceirização de mão de obra é muito mais fácil você ter essa separação do que quando é contratação própria, porque aquele vínculo chega uma hora que atrapalha um pouco. Eu sou suspeito a falar porque eu acredito muito na geração de facilities e da terceirização. Eu acredito que condomínio, quanto menos vínculo e pessoal a nível de trabalho, melhor. É claro que o síndico ele tem que ser um gestor, ele tem que ser político também, mas eu acredito muito assim, tratamento igual a todos. Então, eu trato o condomínio, eu já fui síndico, inclusive, né? Um dos laboratórios para poder prestar serviços para condomínios era que eu fosse síndico, e eu acho que o meu maior desafio era saber dividir, né? Aquele condômino que eu atendia, que jogava bola comigo na quadra, por eu ser um síndico orgânico, e aquele condômino que eu sei que falava mal de mim no WhatsApp. Então, você ali, como executor, né, o síndico está ali no poder executivo, vamos dizer assim. Ele não cria as leis, ele indica, ele executa, mas ele não cria, ele não pode dizer que foi ele o responsável por aquela lei. Ele só cumpre, né? Ele faz cumprir. Então, esse tratamento igual, muitas das vezes você tem que multar. Por exemplo, eu já tive que, na época, como síndico, multar uma pessoa que eu jogava bola, que eu frequentava a piscina e ela estava lá. É péssimo isso. É claro que hoje o pessoal do meu conselho não esteja ouvindo, eu botava a culpa no conselho. Falava, de jeito, o meu conselho tem que ver que eu sou imparcial, eu tenho que multar. Mas assim, não tem jeito. Falando um pouquinho sobre essa questão, a gente que é síndico, eu fui síndico, hoje ser síndico de 17 condomínios deve ser um grande desafio. A gente tem visto muitas reportagens sobre incêndio em apartamentos, a gente tem visto aí na televisão diversos acontecimentos, né, de focos de incêndio, alguns, graças a Deus, a tempo de serem sanados, outros não. Como que funciona, Fernanda, assim, dentro da sua rotina, até para esses múltiplos condomínios, ter essa prevenção e combate a incêndio? O que você coloca dentro da sua grade que você daria de dica para o pessoal que está em casa? Cada condomínio é um organismo, né? Então, assim, quando a gente assume um condomínio, a gente tenta fazer um levantamento de cada profissional ali, cada funcionário que tenha alguma especialização, né? Algum curso e tal. Tem um que tem primeiros socorros e tal. E um deles, assim, a gente tenta sempre trazer para o condomínio, a gente dá esse curso mesmo para o condomínio, que é de brigada de incêndio e tudo mais, e tal, primeiros socorros, prevenção, né? Na verdade, é prevenção. Na verdade, é um curso, né? E assim, é uma coisa que eu valorizo muito, porque está ajudando não somente o condomínio, até ele mesmo. Ele pode estar numa rota ali para fugir de alguma coisa e está ali, né? Questão de sobrevivência. Sim, uma questão de sobrevivência. Ele precisa saber o que fazer, né? A informação é tudo. Então, a gente dá não só para o funcionário, como também para o morador. Então, assim, a gente faz curso, a gente orienta, entendeu? Treinamento, é bem legal, pelo menos uma vez por ano. Legal. E até aqui, por exemplo, os condomínios que são próximos aqui na Barra da Tijuca, fica até uma dica, tá, gente? A Câmara Comunitária aqui da Barra, ela sempre está oferecendo cursos, tá? Tanto de primeiros socorros e tal. Então, assim, síndicos aqui da região, tá? Zona Oeste e tal. Fica ligado na Câmara Comunitária aqui da Barra da Tijuca, porque ela está sempre mandando cursos ali, tá? De prevenção de incêndios e tal, manutenção, primeiros socorros, é bem importante. Então, você que é síndico e síndica da Zona Oeste, tem a disponibilidade, busca saber, o pessoal da Câmara da Barra, ele oferece diversos cursos e treinamentos e workshops sobre essa questão de prevenção e combate a incêndio. Então, não perde essa oportunidade, entra lá e busca que você vai achar. Falando sobre esse assunto que foi muito bem levantado pela Fernanda, essa grade anual de dar treinamentos, de capacitação, de informação, que vai ajudar ali o colaborador até numa possível sobrevivência, como que é, na sua opinião, abordado esse tema hoje nas páginas, nas redes? Você acha, César, que isso tem sido bem difundido, não está sendo? Gente, isso é importante. O que você tem para compartilhar um pouquinho desse assunto que eu considero muito importante, pessoal? Eu tenho acompanhado as páginas aqui da Barra, principalmente essa parte ali do Rio 2, e eu vejo que os próprios moradores
volta e meia, quando acontece um princípio de incêndio, um balão que cai, um desespero tremendo. Só esse ano já foram vários balões que caíram em condomínios aí, inclusive em um condomínio. O condomínio que eu sou síndica caiu. Caiu? Caiu. Foi um absurdo. Mas tem uns até que tem um lance de invasão para resgatar o balão. Isso, tem O vários quê? problemas. Eu vejo de vez em quando a gente fala, Mais de 200 pessoas conseguiram pular um muro para pegar um balão e eu fiquei assim. Eu às vezes eu não acredito. Assim, eu fui criado na Zona Norte, então a gente sabe que soltar balão, soltar pipa, essas coisas, né? Existia, mas eu não imaginava que, assim, pessoas já... E adultos, né? Quando a gente fala, joga a culpa no adolescente, não. Mas adultos que passam um dia atrás do balão para depois pular um muro, o que for, para pegar esse balão. Cara, é tipo parente, cara. O balão tá indo, tá assim, tá ali. Não, cadê meu balão? É um parente, cara, que ele tá buscando. Doideira. Mas voltando. É um risco muito grande. E um dos condomínios que nós temos a terceirização aqui na Barra, eu não vou divulgar o nome por não, claro. Né? Fala o milagre, mas não falo o santo. Caiu um balão. Tá? Foi um sufoco muito grande. Graças a Deus, o nosso brigadista de imediato entrou em ação e também caiu na cobertura. E Papai do Céu também ajudou, que a parte lá, acho que chamam de cangalha, alguma coisa que ainda estava com fogo, caiu na piscina, justamente na piscina. Então, só Deus também mesmo. houve uma providência divina aí que nos ajudou o nosso brigadista, mas de imediato ele já foi lá com o extintor tudo direitinho, porque se caísse em uma residência, pegasse em algum local, já ia iniciar um princípio de incêndio. Então, eu vejo nas redes sociais, principalmente nos portais da Barra, os moradores falando sobre isso, dificuldade, muitas vezes que o condomínio, difundir esse assunto, né? O condomínio não trata desse assunto, não só na terceirização, não só no nosso lado aí que nós defendemos, né, que é a área que eu trabalho, mas também da equipe própria, de ter brigadistas, até moradores, equipes do condomínio. Porque o pessoal olha muito, como a nossa síndica falou. O pessoal olha muito assim, pelo menos a minha visão, quando fala de brigadia e incêndio, mais para prédios comerciais, né? E a gente sabe que o residencial ele também tem essa necessidade. Exato. Até porque você pega a Barra Recreio, mais Barra, você tem prédios gigantescos. Você tem condomínios com 1.000 unidades, 800 unidades. Recreio também tem alguns, né? Ali, principalmente ali depois ali na área da Barra Bonita e essas áreas. Então, assim, e o pessoal não se atenta a isso. É verdade. E foi o que você falou, ó, um condomínio residencial teve ali uma ajuda dos céus realmente de cair numa piscina, mas você imagina se cai, por exemplo, num telhado, ou uma área como essas, geralmente muitas piscinas têm aqueles obrelones, e aquilo ali rapidamente pega fogo e você começa um princípio de incêndio. Então, muito bem pontuada essa questão do brigadista, né? Não só em prédios comerciais, mas também residenciais. Gente, o papo tá tão bom que eu tô olhando aqui, a hora tá voando, a gente já tá mais de 20 minutos aí falando. Geralmente a gente está hoje batendo esse papo sobre terceirização, vocês compartilhando um pouco do que vocês vivenciam, né? Que é o nosso intuito aqui desse podcast, é compartilhar conteúdos reais, né? Da gente sair um pouco da teoria. Sim. E aí eu queria, entrando um pouco na prática, falando para as síndicas e síndicos hoje que estão nos assistindo, que a gente está acompanhando, tem muita gente pedindo os links no nosso podcast, a gente está compartilhando. Existe uma fórmula de bolo para se montar a equipe ideal ou não, Wagner? Não é mágica, é realmente o dia a dia, a capacitação, o suor ali do síndico e da síndica. Compartilhe um pouco dessas suas experiências, dessa equipe 100% que você monta, que eu já tive excelentes feedbacks do seu trabalho e também do seu sócio. E fala um pouquinho dessa experiência pessoal. Então, a gente não tem receita de bolo, não, até porque, como eu falei, cada condomínio tem o seu organismo e tal, o seu jeito de viver. Mas você vê, assim, em alguns condomínios que a gente precisa de um pouco mais de atenção, no caso, tem um que a gente tem, o gerente administrativo, ele é formado em RH, por exemplo. Então, assim, ele separa todos os currículos, ele faz uma seleção, ele faz um treinamento, ele joga testes, porque tem gente que mente muito em currículo, não é possível. A galera aqui, o César tá rindo que deve ver isso na pele. Muito. E assim, esse gerente nosso, assim, ele separa todos os currículos e tal. Só te cortando, às vezes eu recebo uns currículos lá na empresa também. Gente, parece um livro. Eu assim, quando eu recebo, eu falo, caraca, esse aqui... Show de bola. Aí você chama a pessoa para entrevista. Nossa.
Olha, parece que ela trocou de currículo com alguém, mas vamos lá, Fernanda. É bem isso. Então, assim, a gente tem esse gerente desse condomínio específico que ele faz toda a leitura. É um condomínio muito grande, Sim. entendeu? E tal. O meu sócio também, o Paulo Vigiani, ele é, assim, ele tem um olhar para ir para treinamento, entendeu? Para pessoas. Ele é muito metódico, ele gosta de tudo assim e tal. Então, não tem receita de bolo, na Bem verdade. síndico ele. Ele é muito síndico. É muito síndico. Ele é muito síndico. Então, assim, não tem receita de bolo, na verdade. A gente vai sentindo as necessidades do condomínio, né? E a gente vai trazendo pessoas que atendam aquelas demandas. Às vezes o condomínio é um pouco mais tímido, não gosta muito de falar e tal, não sei o quê. Então a gente bota pessoas mais sérias, mais sóbrias e tudo mais. Legal. Outros que são mais carentes. Então, tá ali, entendeu? Tem que ter mais carisma e tudo mais, tem que ter um pouco mais de jogo de cintura. Então, não tem receita de bolo, tem que entender a demanda do condomínio. Cada condomínio é um universo, não tem jeito. É como você falou. Você entra, estuda o condomínio e vai adequar a mão de obra ali. Muito legal isso, assim, é um olhar diferente que muitos síndicos, às vezes, se pegam muito assim, não, tem que ser isso aqui, depois o funcionário tem que passar por isso aqui, e o melhor e ideal funcionário é sempre esse aqui. E essa visão é legal da gente primeiro olhar a necessidade e depois trazer a pessoa certa. Pessoal, o papo está muito bom, é muito bacana vocês compartilhando a experiência de vocês, pessoas que também a área condominial estão podendo conhecer agora, né, a nível de dar esse espaço para que outras pessoas possam compartilhar. Eu fico muito feliz, né, eu acho que é um mercado que tem espaço para todo mundo, né, eu já estou há 10 anos também nesse mercado, a gente sempre vê, né, uma galera ali que está sempre nos eventos e tal, e a participação de novos membros, né, vocês estão ali na execução do dia a dia dessa área, mas às vezes não tiveram oportunidade de estar num evento, de ter uma fala, de compartilhar novas histórias, né, esse é o intuito também do podcast do Resenha Síndico. Então, Fernanda, queria que você deixasse aqui o seu agradecimento por estar hoje aqui com a gente e, mais uma vez, te agradecer, tá, por ter compartilhado com a gente essa experiência. Foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente, né? Já ouvi falar sobre o seu trabalho, do Paulo Vigiani, do próprio gestão que vocês fazem no Síndico Rio, e estar hoje aqui com você, compartilhando, eu fico muito feliz, tá? Muito obrigada, Wagner. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse podcast, conhecendo aqui o César, conhecendo aqui você pessoalmente, Wagner. Obrigada. É muito importante mesmo esse bate-papo, porque abre muito caminho, né? A gente tem o campo condominial está crescendo agora. Então, assim, agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui, né? Conhecendo, principalmente isso que ele falou de brigada de incêndio. Então, assim, me interessa, tá? Vamos conversar depois. Sim, eu já vou deixar a minha apresentação. Ó, o Resenha já trouxe. Gerando conexão. Ó, Resenha Síndico. Para ela aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo, tá? Esse canal é super importante mesmo para esse bate-papo, conhecendo aí novas tecnologias, novos serviços, tá? Obrigada, Wagner, de coração. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, César. Prazer é tudo meu. E, César, mais uma vez te agradecer por estar hoje aqui, parceiro do Resenha, tá com a gente aí nessa caminhada, já tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho de vocês, né, de saber dessa ação que vocês vêm realizando nos condomínios. Queria te agradecer e, por favor, agradeça aí o pessoal de casa. Agradecer a todos que estão assistindo e que possam divulgar esse vídeo, porque é muito interessante que os síndicos, os profissionais dessa área conheçam cada vez mais as necessidades, algumas coisas aí que precisam ser implementadas, a experiência aqui da nossa síndica, apesar de, como ela falou, bem jovem, mas tem uma experiência, tem um conhecimento muito grande. Os jovens vão dominar esse mercado. Eles somaram muito, tá? Me coloca à disposição, um prazer estar ao seu lado aqui nesse podcast. Estar aqui com o Wagner, que fez esse convite, nós agradecemos muito. Claro, nos obrigado. Colocar à disposição, o grupo GSTEC está à disposição aí, do Resenha Síndico, da nossa síndica, de todo o grupo aí que vai participar. No dia estaremos lá com o stand e vamos poder conversar melhor pessoalmente. Então, ó, espero vocês lá. Já foi feito o convite, dia 2 e 3 de dezembro, no Sheraton de São Conrado. A gente vai chegar nos 1.000 síndicos inscritos, dia 2 e 3. Eu te aguardo lá. Até mais, pessoal. Valeu!